Olá pessoal, espero que todos estejam bem com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero também agradecer a todos os inscritos aí do canal. Também quero comunicar a todos que em breve vou mudar o nome do canal aí, tá pessoal? Mas assim que mudar eu aviso o pessoal aí, tá? E quero agradecer também por todas as visualizações e os likes aí do pessoal, tá bom? Hoje eu quero fazer um vídeo falando de um assunto bastante interessante. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a respeito de que eu não era uma pessoa muito assídua na leitura da Bíblia. Eu li ela pouco, né? Não tinha assim um despertamento por ler as Escrituras. Mas devido a essas revelações que Deus me deu, que eu já contei nos vídeos anteriores, então eu comecei a me aprofundar mais na leitura da Bíblia, a buscar mais conhecimento e comecei a ler bastante daí as Escrituras. E através disso, através dessas leituras, então eu dou graças a Deus que o Senhor começou a abrir a minha mente a respeito de muitos assuntos referente à palavra de Deus que às vezes eu não conseguia compreender por não fazer, assim, não ter o hábito de ler constantemente. Então, muitos assuntos que agora eu comecei a ler com mais frequência, o Senhor me esclareceu muita coisa. E uma das coisas que hoje eu quero fazer um videozinho rápido aqui é sobre o falar línguas nas igrejas. Tá bom? Quero que todos saibam que eu fui ancião e por ser ancião, né, logicamente que segundo a congregação cristã, para ser do ministério de ancião, precisa ter o dom de falar línguas, que também é um assunto que num próximo vídeo eu quero abordar para todos essa questão aí. Mas enfim, o vídeo hoje ele é mais voltado sobre o assunto falar línguas nas igrejas. Então, como eu disse, eu falei línguas muito nas igrejas, inclusive às vezes até atendendo culto, né? Numa pregação de palavra, às vezes naquela emoção ali, então acabava falando em línguas. Mas hoje eu quero fazer um vídeo aqui esclarecendo um pouco sobre este assunto. Eu estou aqui com duas Bíblias, uma que é a mais usada pela congregação cristã, né? Que é a versão João Ferreira de Almeida. Estou com uma outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo bíblico, né? Que eu adquiri agora há poucos dias, então estou com essa Bíblia aqui. Eu vou ler aqui nas duas para nós comentar sobre esse assunto. Eu estou aqui com a minha Bíblia João Ferreira de Almeida aberta aqui no livro, aliás, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a 1 Coríntios, o capítulo 12, onde fala acerca da diversidade de dons espirituais. Então, eu vou ler aqui, depois nós vamos conferir aqui na outra, que tem palavras que tem uma outra forma de dizer, mas ela tem o mesmo significado. Então aqui fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas preste atenção agora nesse versículo 7 aqui, como diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa é a chave principal aqui desse assunto que eu quero abordar hoje aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Bem, vamos parar aqui e depois nós vamos ler aqui na outra Bíblia. Mas o que eu quero dizer aqui é: Deus, Ele, na sua infinita sabedoria,
ele não dá um dom para uma pessoa simplesmente por dar. Eu vou dar esse dom para esse irmão, para essa irmã, e ele que vê o que ele faz com esse dom aí. Não. Quando Deus dá um dom para alguém, tem alguma finalidade, tem algum sentido. Quando Deus dá um dom para alguém é porque tem alguma finalidade esse dom. Ou seja, o dom que cada pessoa recebe não é para ela. Quando Deus me dá um dom para mim, esse dom não é para mim. Esse dom é para alguém. Nunca Deus vai dar um dom para uma pessoa que esse dom vai ser para aquela pessoa. Ele vai manifestar naquela pessoa, mas a utilidade dele é para uma outra pessoa. Um exemplo: o dom da cura. Deus não vai dar um dom da cura para uma pessoa para ele mesmo orar para ele sarar das enfermidades que ele tiver. Não. O dom que Deus dá, o dom da cura, pode ser também que ele estando enfermo, ele ora e Deus liberta. Mas geralmente, o dom que Deus dá para uma pessoa, ele vai se manifestar nessa pessoa, mas é para uma outra pessoa se beneficiar dele. Um exemplo claro, falando materialmente aqui agora, né? Um médico que faz medicina, ele estuda lá anos e anos na faculdade, se forma, se torna um médico. Para quê? Para que quando ele ficar doente, ele mesmo se tratar? Não. Embora estou falando de uma coisa material. Mas ele estudou, fez faculdade, se formou, então ele vai exercer essa profissão para benefício das pessoas. Quando um doente for lá, fazer uma consulta com ele como médico, ele vai diagnosticar, talvez pela sua capacidade, ele já vai detectar a enfermidade, já vai prescrever um tratamento. E talvez ele vai necessitar ainda de buscar exames, fazer com que aquela pessoa passe por algum tipo de exames, para daí sim ele então ter um diagnóstico do problema. E então, semelhantemente espiritualmente, a pessoa que recebe o dom de cura, um exemplo, estou citando esse exemplo de dom de cura, mas existe, como nós lemos aqui, é uma variedade de dons. Então, o dom que ele recebe não é para ele, e sim para alguém se beneficiar. No caso do dom de falar línguas, não é para a pessoa se beneficiar desse dom. O falar línguas, o dom de falar línguas, como o dom de profetizar. O dom de profetizar, por exemplo, não é para a pessoa. Ninguém vai receber um dom de profetizar e ficar profetizando para ele mesmo. Não é verdade? O dom de apacentar, o dom de pastor. A pessoa não vai receber esse dom para ele se apacentar a si próprio. É para alguém. Da mesma forma, o dom de falar línguas. E aqui nós vimos que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se tem utilidade naquele momento, daquele dom se manifestar. Tem utilidade? Então nós estamos num culto onde todo mundo fala português. Não tem nenhum estrangeiro, não tem nenhuma pessoa de outra nação que não entende o português. Qual é logo a necessidade de alguém falar línguas nesse culto? Mas então é proibido falar língua? Não estou falando isso. Não estou dizendo que é proibido. Se a pessoa tem esse dom de falar línguas, então ele sentindo uma virtude, se ele for falar língua em um ambiente público, que seja num culto ou numa reunião familiar, ele tem que falar de uma forma que só ele ouça. Que o companheiro que está do lado não ouça ele falar, porque senão a pessoa não vai ouvir, não vai entender, porque nem mesmo quem está falando entende. E a pessoa vai ficar em dúvida: será que ele queria me dar um recado e eu não entendi o que ele falou? Então, o que nós vimos aqui é para o que for útil.
tem uma pessoa ali que não está entendendo o português, vamos fazer uma explicação mais clara um pouco, para que fique mais claro isso aqui. Eu admiro muito as pessoas que fazem o curso de Libras. Eu admiro muito, inclusive vi isso muito dentro da congregação, o tradutor de Libras. Então, olha só que coisa interessante. Na verdade, a pessoa que faz o curso de Libras, ele aprende, né, falar uma língua que só os surdos entendem. Só quem tem esse estudo, eu, por exemplo, admiro. Eu passo horas vendo dois surdos conversando, ou um surdo e um tradutor conversando na linguagem deles, fico admirando, mas não entendo uma única palavra do que eles falam. Mas eu admiro. Só que, veja bem, em um culto que não tem nenhum surdo naquele culto, ou num ambiente, numa reunião familiar, ou mesmo num ambiente onde tem um povo reunido para qualquer outro assunto, independente se seja uma igreja, um culto, qualquer coisa, mas não tem nenhum surdo ali, qual é a necessidade de um tradutor ficar traduzindo ali o que alguém está falando? Num culto, então, vamos usar o culto então aqui, né? Lá num culto em que alguém está atendendo esse culto, não tem nenhum surdo ali na igreja, qual a necessidade de um tradutor de Libras ficar traduzindo o que está pregando ali, ficar traduzindo para quem? Pro vento? Porque para a Irmandade não vai resolver nada, porque ninguém vai entender. Logo, é inútil. Como está aqui. Não tem utilidade. Agora, se chegar um único surdo naquele culto e sentar no banco, aí sim, essa tradução ela se torna útil, porque alguém que está ali vai precisar entender o que está sendo falado. E aí que entra então a utilidade, nesse caso, da capacitação que alguém teve de fazer esse curso. Então, um exemplo que entre alguém num culto um dia, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, tem bastante pessoal ali do Senegal que estão aqui. E aconteceu já, né? E a gente está no culto ali e entrar alguns deles e sentar lá atrás. Só que eles pouco entendem. Os que já estão há mais tempo aqui no Brasil até que entendem bem. Mas os que chegam novo aqui no Brasil, eles não compreendem muito o português. Então não vai entender muito o que está sendo pregado. Um dia eu atendi um culto, faz tempo já, aqui em Passo Fundo, em que tinha 5 indianos. E eles não falavam uma única palavra em português. E eles foram convidados por um irmão daqui de Passo Fundo a ir congregar. E eles congregaram, mas não entenderam nada, porque eu não falo inglês. E eles falavam o idioma deles, lá da Índia, e o inglês. E não tinha nenhum de nós que falava nem o idioma deles, e nem tampouco o inglês. Então aquele culto para eles, né? Então ali sim seria necessário alguém que tivesse o dom de falar línguas, e agora seria útil esse dom ali. Mas se não tem ninguém, nenhum estrangeiro no culto, nenhuma pessoa que não entende português, qual a utilidade desse dom na igreja? Nenhuma. Não é verdade? Concorda comigo? Então por que num culto forma-se uma falação de línguas muito alto, que ao invés de trazer alguma edificação, pelo contrário, estrova alguém de ouvir até o que está sendo pregado? Então, eu não tinha essa visão e esse entendimento. E hoje, graças a Deus, Deus me deu esse entendimento. Embora eu não faça mais parte da congregação, como já mencionei nos vídeos anteriores, né? Mas isso eu estou passando aqui, porque alguns às vezes não entendem. Eu vou ler aqui na outra Bíblia que eu tenho para nós ver o mesmo assunto aqui, né? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui na outra versão, que é a do estudo bíblico, ela diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando
a um fim proveitoso, ou seja, mesmo assunto daqui, né? Para o que for útil. Tem utilidade? Então se fala línguas. Se não tem utilidade, não fala. Se falar, tem que traduzir. Segundo que está depois aqui no capítulo 14, Paulo explica melhor essa parte aí, sobre o dom da profecia é superior ao das línguas. Aí ele vem trazendo aqui uma explicação sobre esse assunto. Então eu queria deixar claro isso aqui, com esse entendimento que Deus me fez entender a respeito de falar línguas nas igrejas. Porque nos últimos dias que eu estive na congregação, infelizmente, tinha essa dificuldade, né? O pessoal começava... É uma emoção que sente, porque nem sempre é o Espírito Santo mesmo visitando a pessoa e ela fala línguas. Às vezes é uma emoção que a pessoa sente. E eu vejo muitos levados por essa emoção, fala, é como... vamos dizer assim, um papagaio, escuta os outros falar e aprende a falar também e acaba virando essa mesma coisa. Então, o verdadeiro dom de falar línguas seria isso aqui. Não estou dizendo que não existe, estou dizendo, creio que todos entenderam bem, que tem sim, mas para essas finalidades. Tem necessidade? Não tem problema. Não tem necessidade? Não fale, porque se falar precisa traduzir, que é o que Paulo diz aqui no capítulo 14. Né? E ainda ele diz aqui, se for falar, falem 2 ou no máximo 3, e tem que haver intérprete, e que fale um cada vez. Está aqui. Né? Agora a gente não vê isso, a gente vê todos falando ao mesmo tempo, e às vezes até o próprio pregador que está lá pregando a palavra, ele no meio da pregação ali, ele fala um pouco em línguas aí, então realmente não se entende nada e está tudo fora da palavra. Não sou eu que estou falando isso. Está escrito aqui na Bíblia. É só ler com atenção que vai perceber esse detalhe. Né? Então está fora da palavra aqui. Não está no contexto aqui. Né? Não é o que está dizendo aqui. Né? Então eu queria trazer esse esclarecimento aqui. E se nós for lá em 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver bem... Aí nós vamos entender bem perfeitamente por que Deus desceu com o Espírito Santo lá e os apóstolos começaram a falar línguas, né? É só ler o que diz em 2 de Atos lá que nós vamos entender. Que ali havia judeus de todas as partes do mundo que haviam ido para Jerusalém, que eles iam todo ano para Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, né? Que era uma festa que acontecia anual, né? E aí então os judeus vinham de todas as partes do mundo, e nem todos esses judeus falavam o hebraico, a língua do judeu lá. Muitos deles eram nascidos nessas nações e aprendiam a falar a língua daquela nação. Digamos que fosse um judeu brasileiro que estivesse aqui, falava o português, não falava o hebraico. Então eles iam para lá. E o Espírito Santo, então, né, para que todos eles, ao voltar para as suas nações, levassem o Evangelho de Cristo. Então houve aquela manifestação do Espírito Santo. Nós vimos que eles começaram a falar línguas, e as pessoas que estavam ali, então, que eram judeus vindos de todas as partes do mundo, ouvia eles falar na língua da nação deles lá. E o que eles ouviam falar? Profetadas? Que Deus ia abençoar eles, ia mudar o cativeiro deles? Não. Não, a única coisa que eles ouviam era o Evangelho de Jesus Cristo. Esses judeus ali, simples, pessoas simples, galileus, falando a língua daquele povo lá, anunciando Jesus Cristo, para que quando eles voltassem para a sua nação, eles levassem o Evangelho de Cristo. E nós vimos que o resultado foi grande. Quase 3.000 almas se batizaram. Essas quase 3.000 almas voltaram para os seus países, levando o Evangelho de Cristo. Então, foi a utilidade naquele dia de falar línguas foi essa. Foi útil que eles falassem línguas. Então, hoje eu vim trazer esse esclarecimento, espero que eu tenha ajudado. Alguém tem dúvidas às vezes, né, sobre os dons? Saiba, o dom que Deus te dá para você, ele não vai servir para você. Ele vai se manifestar em você, mas ele vai servir para outra pessoa. Você é apenas um canal, um instrumento que Deus vai usar com esse dom, seja ele de cura, seja ele de profecia, seja ele de falar línguas, enfim.
Deus vai te usar com esse dom aí para que outras pessoas sejam beneficiadas. E não é diferente o dom de línguas. E hoje se fala muito, né, na congregação, eu sei que eu não estou mais lá, mas se falava muito quando eu estava lá. Toda vez que vinha um irmão de outra localidade, se marcava culto com busca de dom, e a primeira coisa que as pessoas já imaginam num culto de busca de dons é ir lá falar línguas, quando na verdade esse é o menor dos dons, né? Tem dons muito mais excelentes que as pessoas não buscam. Por quê? Porque até o ditado, né? Dom de evidência de novas línguas. Ninguém diz que o dom de cura está em evidência. Ninguém diz que o dom de profetizar está em evidência. Ninguém diz que o dom de evangelizar está em evidência. É só o de línguas que está em evidência, né? E na verdade, quando deveria estar em evidência, seria o dom de evangelizar, de pregar o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos, espero que tenha ajudado. E a gente vai estar sempre fazendo algum videozinho aí, trazendo alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.